Queridos, vamos resolver questões da FUVEST, segunda etapa, aquela prova de Química que caiu no dia 8 de janeiro desse ano 2018. A FUVEST, segunda etapa, questão 13, diz o seguinte: uma pessoa que mora ao nível do mar pode ter dificuldades de respirar ao viajar para La Paz, cuja altitude é de 3.600 metros. Primeira pergunta: ao nível do mar, a pressão barométrica é a pressão da camada chamada atmosfera, formada de gases, teoricamente na proporção de 78% de gás nitrogênio, N2, 21% de gás oxigênio, O2, e o 1% restante dos mais diferentes gases, argônio, hidrogênio, gás carbônico, etc. Isso no ideal, sem excesso de gases poluidores. Pois bem, esta massa que todo o corpo tem massa e ocupa lugar no espaço, esta massa tem peso. E o peso sobre uma área chama-se pressão. O peso sobre a área de 1 centímetro quadrado equivale à pressão barométrica, que Torricelli calculou na aula passada, dizendo de que se pegássemos 100 centímetros de mercúrio, o que equivale a 1000 milímetros de mercúrio, num tubo de 1 centímetro quadrado na sua abertura, se colocarmos de pé, ao nível do mar, o nível do mercúrio vai descer até os 76 centímetros, ou 760 milímetros. O que significa essa experiência? Que o peso deste mercúrio está equilibrando o peso da atmosfera, que pelos vasos comunicantes, esse peso na área correspondente ao tubo de mercúrio equivale à pressão da atmosfera. Então, justo, olha lá de novo, na aula 16.2. Bom, então, ao nível do mar, a pressão barométrica é de 760 milímetros. E a pressão parcial do oxigênio é 159. Justo, justo. O ar não é uma mistura? Pois bem, cada participante da mistura efetua uma pressão. Sim, naquele total de 760 milímetros de mercúrio, o oxigênio que participa na mistura com 21% corresponde a uma pressão particular dele. A pressão particular do oxigênio, a pressão particular do nitrogênio e daquele 1% que sobra, a soma das pressões parciais dá a pressão total. Então, o oxigênio sozinho é responsável pela pressão de 159 milímetros. Por isso chama-se pressão parcial dele. Muito bem. Qual a pressão parcial do oxigênio? 159? Calma! Isto ao nível do mar. Ao nível do mar. Qual a pressão parcial do oxigênio em La Paz? Aonde a pressão barométrica é de 490 milímetros de mercúrio. Por que a pressão barométrica lá em La Paz é de 490 e aqui no Rio de Janeiro, ao nível do mar, é de 760? Fácil, porque ao nível do mar nós temos uma atmosfera completa, enquanto que La Paz tem uma atmosfera incompleta. Esses 3.600 metros que estão para baixo de La Paz não estão fazendo pressão, o peso dessa atmosfera não está fazendo pressão sobre aquela área de 1 centímetro quadrado. Então a pressão barométrica, claro, depende da massa do gás que faz a pressão. Menos massa de gás, menos pressão. Se a pressão barométrica era de 760 milímetros de mercúrio ao nível do mar, considerando a atmosfera completa, e a parte
particular, a pressão parcial era de 159 em relação ao oxigênio, quando a pressão é menor, porque a camada de atmosfera é menor, claro que a pressão particular do oxigênio não será mais 159. Terá menos oxigênio, será 21% de uma quantidade menor de gases, porque a porcentagem de oxigênio independe da altitude. Aqui no Rio de Janeiro tem 21% desse ar todo. Lá em La Paz tem 21% daquela quantidade de ar, ou mistura homogênea de gases. Muito bem. Para resolver essa questão, não vamos trabalhar com regra de 3. Meu querido, toma jeito, vê se aprende, encare a novidade. Faça fator unitário. Observa, esse 760 e esse 159 têm uma relação em comum, qual seja, nível do mar. Então, existe um relacionamento do qual eu posso estabelecer um fator unitário. Eu posso dizer com total segurança que 760 milímetros de mercúrio em relação ao ar corresponde a 159 milímetros de mercúrio em relação ao oxigênio. Não é justo? Há uma identidade. A grandeza de cima está relacionada à grandeza de baixo. Então, a identidade me permite dizer que esse quociente vale 1. 1 é o número que vai multiplicar este valor dado. O valor dado multiplicado por 1 não altera a sua grandeza, mas vai alterar a sua unidade diante do nosso interesse. Então vejamos, se esse número está amarrado com esse número está solto. O 490 milímetros de mercúrio, que é a pressão barométrica lá em La Paz, é um número solto. 490 milímetros de mercúrio, mas calma aí, honestidade, precisão. Esse 490 é de mercúrio do oxigênio ou é de mercúrio do ar? É de mercúrio do ar atmosférico lá de La Paz. Então, ar com ar pode cancelar a quantidade de pressão atmosférica da situação mistura gasosa completa, ou pressão barométrica. A pressão barométrica simplifica a pressão barométrica. Se há essa simplificação, qual é a unidade que vai remanescer? Qual a unidade que vai sobrar? Vai sobrar a quantidade de milímetros de mercúrio do oxigênio, que se chama pressão parcial. A pergunta não é qual a pressão parcial? Pronto, eu não fiz nada. Eu usei lógica, bom senso. Se você encontrar, e vai encontrar no futuro, questões com, se você fosse fazer por regra de 3, tem questões que precisa fazer 8 regras de 3. Tu vai ficar doido, cara. Multiplica, divide, multiplica, divide, multiplica 8 vezes. Tu acha que tu vai acertar? Olha, tu tem que ser muito bom. Aqui, eu não fiz nada. Eu só usei o bom senso. A unidade indesejada, que é a pressão barométrica, cancelou, ficando então a pressão parcial. A resolução dessa questão, eu já fiz a continha, vai me dar 102,41. 102,41, naturalmente, é o número. Multipliquei e dividi. Infelizmente, aqui tem que dividir. Normalmente, você só simplifica. Como, claro, obviamente, esse aí é o primeiro a simplificar. Mas o resto vai ter que trabalhar mesmo. Bom, se o número é este, qual é a unidade remanescente? A unidade são milímetros de mercúrio de quem? Opa! De mercúrio do oxigênio.
Esta pressão chama-se pressão parcial específica do oxigênio. Resolvida a letra A. A letra B, super cabeça, olha que interessante. Qual o efeito da pressão parcial do oxigênio em La Paz sobre a difusão do oxigênio do pulmão para o sangue? Claro, porque o oxigênio gasoso vai para o pulmão e do pulmão vai para o sangue. Então, na forma de gás, é que ele vai para o sangue. O que ele vai encontrar no sangue? No sangue, o oxigênio vai encontrar ferro, cátion, cátion férrico, carga 3. Onde que está esse ferro? Esse ferro está no centro do M, da hemoglobina. A hemoglobina captura oxigênio para produzir oxihemoglobina. Se a hemoglobina é sangue, está andando pelo corpo todo, isso aqui continua andando pelo corpo todo, mas continua andando levando o oxigênio. Calma aí. É esse oxigênio que faz essa pressão, foi do pulmão para o sangue, foi para o pulmão para o sangue e vai fazer o quê? Vai fazer ligação dativa. Oh, meu querido, o oxigênio adora o cátion férrico. Por que adora o cátion férrico? Porque se liga nele. E como existem 4 ramais na hemoglobina, isso você verá numa aula que eu já fiz e que você verá no futuro, o ferro que está no centro da hemoglobina, ele está com 0 elétrons na última camada. A última camada dele não é a camada de valência. Se ele perder os 3 elétrons, ele vai ficar com 0 elétrons na última camada. Nós começamos tudo dizendo que a tendência dos átomos é ter 8 na última camada. Pois bem, quem é que vai dar 8 elétrons para o ferro? 2, 8. Beleza! Faz sentido o oxigênio gasoso ficar absorvido pela hemoglobina. O oxigênio que se engajou no ferro tornou-se oxihemoglobina. Então, vamos ao texto. Qual é o efeito da pressão parcial do oxigênio? O efeito menor. Claro, efeito menor. Tu que vai ter que escrever um texto, vai ter que escrever uma frase, vai pensar. Qual era a quantidade de oxigênio aqui no Rio de Janeiro? Suficiente para fazer uma pressão de 159 milímetros de mercúrio. Qual é o efeito do oxigênio que efetua uma pressão de 102? Ora, se a pressão é 102, revela que em La Paz tem menos oxigênio. Se tem menos oxigênio é por quê? Porque o ar está rarefeito, tem menos ar. Tem menos 21% e efetua menos pressão. Eu sei que tem menos oxigênio porque a pressão parcial é menor. Então, respondendo, qual é o efeito da pressão parcial do oxigênio em La Paz sobre a difusão do oxigênio do pulmão para o sangue? Menor. Esse é o texto. Qual o efeito? O efeito da pressão é tornar uma difusão menor. Ocorrerá uma difusão menor. Então, essa palavrinha é a palavra-chave para você. Qual o efeito da pressão parcial do oxigênio em La Paz sobre a difusão do oxigênio do pulmão para o sangue? A difusão será menor. Isto é, vamos traduzir para o nosso português, haverá menos oxigênio. E aí, meu amigo, tu vai ter aulas comigo. Por enquanto são 1.000, mas serão 1.200. E lá no capítulo de Físico-Química 3, tu verá o chamado equilíbrio químico.
Equilíbrio químico é quando o reagente dá o produto e o produto dá o reagente. Como a velocidade para lá é igual à velocidade para cá, as coisas ficam estabilizadas, ficam equilibradas, com concentrações constantes. Porém, o espírito de porco estraga o equilíbrio. E qual é o espírito de porco aqui? É chegar e tirar oxigênio. O que quer dizer tirar oxigênio? Meu querido, a quantidade de oxigênio não será menor? No Rio de Janeiro tem oxigênio para esta pressão. Em La Paz tem oxigênio para menos pressão. Portanto, menos pressão, menos oxigênio. Equivale, numa brincadeirinha, de uma roldana fixa no seu centro, equivale a você chegar aqui e puxar a cordinha para o lado esquerdo. Por que puxar a cordinha para o lado esquerdo? Porque o oxigênio que eu diminuí na quantidade, porque não tem oxigênio no ar, ou tem menos, equivale a puxar a cordinha do lado esquerdo, que é o lado de quem está na esquerda. Se eu puxo a cordinha, pelo amor de Deus, coisa de criança, se você puxa a cordinha, para onde que a cordinha vai? Para onde você puxou. Ora, então, o fato de ter uma difusão menor de oxigênio equivale a uma diminuição da oxihemoglobina. Esta oxihemoglobina, ela diminui. Se a oxihemoglobina diminui, porque o equilíbrio veio para cá, a pessoa não vai se sentir bem. Está faltando oxigênio no sangue, o oxigênio na forma de oxihemoglobina. Claro, o rendimento da pessoa cai, eu nunca fui para La Paz, mas admito que deve ser um mal-estar. O time de futebol que vai jogar vai acabar perdendo a partida. Por quê? Porque está faltando oxigênio. Por isso que o jogador de futebol, nos intervalos, vai lá na bomba de oxigênio. O que o preparador físico está tentando fazer? Está tentando colocar oxigênio, porque se colocar oxigênio, o equilíbrio vai para lá. Aí restabelece o vigor físico do atleta. O que precisa é impedir que tire. O que importa é impedir que venha para cá. Mas a questão continua, tu vai ter que escrever tudo isso. Mas a questão continua. Então, a primeira parte da questão está resolvida. Qual o efeito da pressão parcial do oxigênio, quer dizer, da menor pressão parcial do oxigênio, sobre a difusão do oxigênio do pulmão para o sangue? Vai ser uma diminuição dessa difusão. E se é uma diminuição dessa difusão, significa diminuir a quantidade da oxihemoglobina e aumentar da hemoglobina. A hemoglobina, quer dizer, sem carregar oxigênio, esse oxigênio estando em falta, vai prejudicar o desempenho de quem estiver lá. Segunda parte da questão é legal. Veja bem, segunda parte. Como o sistema de transporte de oxigênio para os tecidos responde a esse efeito após uma semana de aclimatação. Se o jogador de futebol chega lá, desce do avião e entra no jogo, ele vai sentir pouco o efeito da altitude, porque ainda não houve a jogada do equilíbrio para a esquerda. Ele desce do avião e vai jogar bola, ele vai estar com toda a oxihemoglobina. Agora, no dia seguinte, a oxihemoglobina já terá diminuído. Mas, se ele for uma semana antes, na chegada do aeroporto, no dia seguinte ele está mal. Depois de uma semana, o que vai acontecer? A medula óssea vai entrar no jogo. A medula óssea acelera a produção de hemácias. O que é hemácia? Hemácia nada mais é do que mais hemoglobina.
E o que vai acontecer se a medula óssea der essa contribuição? Se a medula óssea der a contribuição de mais hemoglobina, equivale a você dar um jeito de enfiar a cordinha na esquerda. Aqui eu puxei a cordinha, porque eu tinha tirado o oxigênio. Agora eu vou acrescentar. Se eu acrescento a hemoglobina, equivale a enfiar a cordinha da esquerda. Como a roldana é fixa, a cordinha vai para onde? Vai para lá. Então, o fato da medula óssea acelerar a produção de hemácia vai deslocar o equilíbrio para lá e a oxihemoglobina, o que vai acontecer? Aumenta. Então, meu querido, qual é o efeito da aclimatação? O efeito da aclimatação será uma recuperação de oxihemoglobina no corpo. Depois de uma semana, o jogador da seleção brasileira lá em La Paz está com tudo, está normal. O sangue dele está com uma quantidade de oxihemoglobina igual ao pessoal que vai jogar contra ele. Claro, terá o problema da velocidade da bola, que parece que vai ser mais rápida, corre mais, etc. Mas isso aí, um treinozinho, vai resolver o problema. Tá bom? Tá vendo como a química faz sentido? Faz todo sentido. Bem-vindo à química! Tati, ao seu dispor.